Amém. Graças a paz, pastor Maurício, graças a paz a toda a igreja que está reunida através dessa live, né? Orando e orando e orando, até que esse momento passe e nós possamos nos reunir novamente, estarmos juntos lá na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, onde nós há tantos anos partilhamos das nossas alegrias, das nossas tristezas, das nossas esperanças, das nossas solicitações diante do Senhor, pedidos de oração, e tudo isso nos faz muita falta nesse momento, né? Nos faz muita falta porque nós não nascemos para viver isolados, nós não fomos criados por Deus para estarmos isolados. Nós somos criados por Deus para estarmos juntos, para caminharmos juntos. O ser humano é um ser gregário, né? Aquele que ele quer estar junto, ele quer estar perto de outras pessoas. E principalmente nós queremos estar perto das pessoas que amamos, das pessoas que nos amam, das pessoas que representam algo nas nossas vidas. Isso é muito importante. E nesse momento nós estamos privados disso. Nós estamos privados disso, mas eu tenho certeza que esse momento é um momento passageiro. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. O tema da mensagem de hoje é baseada lá no livro poético, né? O livro de sabedoria de Eclesiastes. E o tema da mensagem de hoje é Tudo Passa. E eu quero, com isso, ler com vocês o texto de Eclesiastes, do capítulo 3, que vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque nós temos visto o teu amor, o teu carinho por nós todos os dias. Não somos merecedores, ó Senhor. E mesmo assim o Senhor não nos trata segundo os nossos merecimentos, o Senhor não nos trata segundo os nossos deméritos, muito pelo contrário. O Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu amar. E por isso nós te somos gratos, Senhor. Por isso eu te sou grato, Senhor Jesus, porque uma pessoa, Pai amado, como qualquer um de nós, ser humano, não teria condições de reconhecer o teu amor. Por isso o Senhor nos escolheu e nos mostrou o seu amor. E foi o seu amor, ó Pai amado, que nos atraiu, foi o seu amor que nos conquistou. E por isso nós estamos aqui, Jesus. Porque nós cremos no teu amor por nós. Cremos na graça salvadora, na graça redentora. Pai amado, eu quero te pedir nesse momento que o teu Santo Espírito fale conosco através dessa mensagem. Uma mensagem simples, uma mensagem que foi trazida de acordo com a tua vontade. E eu te peço, Pai amado, que o Senhor fale conosco, fale com meu irmão, com a minha irmã, que está nos ouvindo agora através dessa live. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tudo passa. Existem épocas de adversidades, como essa que nós estamos vivendo agora, e essas épocas elas nos trazem muita incerteza, né? Hoje pela manhã eu tive um pequeno momento de depressão. Eu estava assistindo o documentário televisivo e falava a respeito das vacinas, né? No atraso das vacinas. E logo na sequência eu tive a notícia
de que os meus pais foram vacinados hoje. Lá em Minas, hoje, os meus pais foram vacinados, a primeira dose tomaram hoje, né? E aí depois eu fiquei pensando, e qual foi a depressão que eu tive? Eu falei, meu Deus, essa vacina está demorando demais. O Senhor tem me livrado até agora, né? E até quando, né, eu vou ficar livre disso? Porque eu tenho as minhas comorbidades e tal, e a gente acaba ficando com muito medo, e aquela incerteza começou novamente a tomar conta do meu coração, e num dado momento eu me apercebi disso, me apercebi que isso não era um pensamento saudável, e fui orar, falei com Deus, dobrei os meus joelhos e fui falar com o Senhor e coloquei essa incerteza diante do Senhor. Mas é interessante que, além das adversidades e das incertezas, cresce também no nosso coração um sentimento de dúvida e de medo nessas épocas, né? O pensamento que mais nos vem à mente é que a gente quer que tudo isso passe logo. A gente gostaria que tudo isso passasse muito rápido. Quando nós estamos em algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema que nós vivemos, o que a gente quer é que, na realidade, aquele problema passe logo. É isso que nos vem à mente. O nosso maior anseio nesses momentos é que tudo passe logo e que nós possamos ver o desfecho de tudo isso. Mas eu não quero simplesmente que as coisas passem e, no final, acabe ruim. Eu quero que as coisas passem logo e quero que as coisas tenham um desfecho bom. Tenham um desfecho muito bom. Hoje eu conversava com a Isabela, eu fui buscá-la no serviço, e ela tem um colega que perdeu o irmão. E o irmão passou o tempo de luto, né, que lhe é devido, segundo a CLT, e voltou ao trabalho hoje. E ele voltou muito triste. A Isabela foi conversar com ele e ele disse, olha, Isabela, eu não queria voltar aqui ao hospital. Por quê? Porque o irmão dele tinha ficado internado lá no hospital, onde eles trabalham, e acabou falecendo lá, né? E ele disse, Isabela, eu não queria voltar aqui nesse lugar, né? E naquele momento, então, a Isabela pôde falar do amor de Jesus para aquele rapaz e pôde trazer a ele algumas memórias que nos momentos de dificuldade nós perdemos. A Isabela trouxe a ele a esperança novamente de que ele poderia pensar no irmão, nos momentos felizes que eles tiveram, e de que eles poderiam se ver novamente, que eles vão se ver novamente, né? Mas é muito comum, muito natural que nesses momentos de grande dificuldade a gente passe a valorizar mais o problema, mais a dor, mais os pensamentos ruins. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, porque talvez você, meu irmão, você, minha irmã, que está ouvindo essa mensagem hoje, talvez tenha se sentido assim em algum momento dessa pandemia, né? Ela está demorando a acabar. Nós tínhamos uma expectativa ano passado de que fosse uma coisa passageira, de que fosse algo que demorasse pouco tempo, pois o ano inteiro passou. Agora, em março, completou um ano que nós estamos nessa pandemia, e vamos ser sinceros, ninguém esperava que isso fosse durar tanto tempo. Eu me lembro que no final de 2019 para 2020, nós estávamos muito felizes. Eu me lembro de ter passado com os meus familiares, me lembro de ter passado o Ano Novo com alegria no coração. Ninguém esperava que 2 meses depois, final de fevereiro, começo de março, nós entraríamos nessa situação, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte, que tudo passa. Tudo passa. O livro de Eclesiastes, contextualizando, ele foi escrito por um homem idoso, por um homem já velho. Nós sabemos que o autor desse livro foi Salomão, o filho do rei Davi, o rei Salomão. Aquele homem que ele era conhecido como o homem mais sábio sobre a terra, porque a sabedoria dele vinha de Deus. Durante toda a vida dele, ele passou por inúmeras experiências, ele viveu muitas coisas. Tanto é que ele começa a escrever essa carta, ele começa a escrever esse livro, e nós vemos lá nos capítulos 1 e 2 que ele começa a descrever a vida que teve
Tem um texto no capítulo 2 que ele vai dizer: tudo aquilo que os meus olhos quiseram ter, eu pude ter. E ele conclui dizendo que tudo isso era vaidade. E agora ele já idoso, ele escreve alguns conselhos para que a gente possa, através da vida de Salomão, através dos conselhos que ele nos deixou, que nós possamos aprender, que nós possamos tomar os seus exemplos como benéficos para as nossas vidas e aplicá-los nas nossas vidas, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa entender melhor esses momentos de dificuldade que nós vivemos. Ele estava no auge da sua velhice e ele declara justamente isso, que há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas. Por quê? Porque tudo passa. Se há tempo, se no final de 2019 nós estávamos num momento de alegria, esse tempo passou e nós entramos num momento de apreensão, de tristeza, de angústia, de perdas, né, irreparáveis, de amigos, de parentes que se foram, de gente que ficou doente, ficou com sequelas, de gente que perdeu o seu emprego, de gente que está apreensivo porque não sabe se quanto tempo vai durar o emprego. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: se nem em 2019 nós estamos felizes, e já em 2020, no começo de 2020, nós vivenciamos isso, eu quero dizer para você o seguinte, que esse momento que nós estamos vivendo agora, ele também vai passar. Ele também vai passar. O apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta a Timóteo, eu quero ler esse texto com você. Segunda de Timóteo, capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo, ele orienta, ele aconselha a Timóteo o seguinte: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, seja sóbrio em todas as coisas e suporta as aflições. O apóstolo Paulo tinha um motivo para orientar e para aconselhar Timóteo quanto a isso. Timóteo era jovem, era discípulo de Paulo. Timóteo, ele era responsável pela obra que o apóstolo Paulo havia iniciado na cidade de Éfeso. Era um jovem, portanto, ele era um jovem pastor. E agora o apóstolo Paulo compartilha com ele uma experiência, dizendo: olha, seja sóbrio e suporta as aflições. Porque o apóstolo Paulo já tinha vivido essas experiências antes. O apóstolo Paulo viveu muitas aflições na sua vida, no seu ministério, e ele está orientando: olha, suporta. É como se ele estivesse dizendo para Timóteo: suporta essas aflições, porque tudo isso vai passar. Não desanime, fique firme. O apóstolo Paulo estava orientando Timóteo dessa maneira: olha, não desanime, fique firme. Né? E a mesma orientação cabe a nós hoje, serve para nós hoje. Não desanime, fique firme. Os irmãos sabem disso, eu fui da Força Aérea, e eu me lembro que eu não me lembro exatamente o ano, se foi 88, se foi 89. Talvez os irmãos tenham uma memória melhor, talvez se lembrem. Nessa época, não me lembro, não me recordo direito se foi 88, 89, houve um acidente aéreo aqui em São Paulo, no aeroporto de Cumbica. Um avião cargueiro da extinta Transbrasil, ele estava em processo de pouso, né, a poucos quilômetros da cabeceira da pista. A carga que estava dentro da aeronave, ela deslocou-se, fez com que o avião perdesse altitude, já bem próximo da cabeceira da pista, e ele bateu com a asa num prédio e caiu sobre uma comunidade, sobre uma favela que havia lá em Cumbica. E nós fomos para lá, meu pessoal a quem onde nós estávamos deslocados, nós somos acionados e nós fomos para lá para fazer a segurança do local.
porque era um avião cargueiro, e era um cargueiro de eletrônicos, brinquedos e tal, e isso tudo tinha espalhado por todo o local, e as pessoas estavam se colocando em perigo para pegar um rádio, para pegar uma televisão, para pegar brinquedos que haviam se espalhado por ali. Eu fiquei naquele local 3 dias e 2 noites. Eu me lembro que numa noite eu estava no morro e eu olhei em direção ao aeroporto. A distância que havia do local onde a aeronave caiu até a cabeceira da pista era cerca de 1,5 km, 2. Só para você ter uma ideia, quando nós falamos, quando nós pensamos aeronauticamente falando, né, na questão do voo, 1 ou 2 quilômetros é questão de segundos. 2, 3 segundos o avião teria coberto aquela distância, né? E eu fiquei imaginando, me colocando, tentando ser empático com o piloto que também morreu naquele acidente. O piloto vendo aquela situação, né? E, poxa vida, ele vendo aquela situação tão próximo do aeroporto, tão próximo da cabeceira da pista, tão próximo da salvação ali, e ele não conseguiu chegar. Né? É como se a gente dissesse que a vida escorreu pelos dedos e ele não conseguiu segurá-la, né? Nadou, nadou, nadou e morreu na praia, né? Essas experiências, irmãos, que nós vivemos, essas angústias que nós vivemos, esse momento que nós estamos passando agora, né? Tem muito a ver, às vezes, com esse tipo de pensamento. Da gente estar nadando, 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 e de repente a gente percebe a gente está morrendo na praia. Eu quero dizer para você o seguinte: não se deixe levar por esse tipo de pensamento, não se deixe ser conquistado por esse tipo de angústia que aperta o teu coração, né? Não se deixe abater por essas situações, porque nós sabemos que diante de nós está o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que vai nos mostrando o caminho, que vai abrindo caminhos para nós. Um hino muito bonito, que as meninas cantam, é um desses hinos novos, inclusive, né? Que diz que o nosso Deus é o Deus que abre caminho no deserto, é o Deus que abre caminhos onde não existe caminhos, né? Então, continue firme, porque essa situação vai passar. Tudo passa. Amém? Nós podemos aprender, através desse texto que nós lemos, que as adversidades fazem parte da vida e não há nada que nós, seres humanos, possamos fazer para mudar essa situação. Não há nada que eu ou você possamos fazer que vá mudar isso. O pregador, Salomão, que escreveu esse texto que nós acabamos de ler, ele deixa muito claro no seu posicionamento, dizendo que, olha, há tempo para sofrer e há tempo para deixar de sofrer. Por que ele reconhece isso? Ele reconhece isso porque as adversidades, o sofrimento, as lutas, fazem parte da nossa vida. Nós pregamos isso muitas vezes, falamos isso muitas vezes, mas a gente tem sempre que estar rememorando isso, mostrando que eles fazem parte da nossa história, as dificuldades. E não há nada que eu ou você possamos fazer para mudar essa situação. O salmista, no Salmo 23, lá no verso 4, ele também reconhece isso. Ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por que ele diz isso? Porque ele está reconhecendo que as dificuldades existem, elas fazem parte da nossa existência. A questão, irmãos, é nós agirmos como o apóstolo Paulo. Ele orientou e aconselhou a Timóteo: sejam sóbrios. Ou seja, que o seu pensamento esteja firme. Que o seu pensamento esteja firme. Sejam sóbrios. Suportem a tribulação. Suportem as adversidades. É complicado porque isso é um exercício de fé tremendo para nós.
Porque, como eu disse no início, o que nós queremos é nos livrar das dificuldades. E a Bíblia nos orienta a nós suportarmos as adversidades. Por que nós devemos aprender a suportar as adversidades? Porque não há nada que eu e você possamos fazer para mudar isso na nossa existência. Elas existem, fazem parte da nossa existência. Eu poderia elencar aqui uma série de situações que trazem desconforto, que trazem dor, que trazem adversidades, que trazem problemas para nós. Eu poderia elencar aqui uma série delas. Mas basta que nós olhemos para o nosso corpo, para nós vermos quão frágeis nós somos. Às vezes nós nos achamos grandes super-heróis, né? Pessoas muito fortes, mas não somos. Nós somos frágeis. E o nosso corpo sofre com isso. E isso traz adversidades a nós. Eu quero dizer para você o seguinte: mantenha os seus passos firmes. No momento da dificuldade, mantenha seus passos firmes. No meio do vale da sombra da morte, o nosso Deus está contigo. O Senhor está com você. Mantenha seus passos firmes. Mantenha seus passos firmes. Eu vou citar um texto aqui que foi muito utilizado erroneamente por determinados políticos ultimamente, mas é um texto bíblico. E eu acho que vale muito para nós nesse momento, que diz, olha, se te mostrares fraco no dia da angústia, né, então fraco você será. Mantenha seus passos firmes, confiantes. Siga em frente. Não pare. Não olhe para trás. Continue firme. Vá adiante, porque esse momento de adversidade vai passar em nome de Jesus. E por fim, nós podemos também aprender com esse texto que, assim como as adversidades chegam, elas também passam. Assim como elas chegam nas nossas vidas, elas também vão embora. O Salmo 30, verso 5, vai dizer o seguinte, que esses momentos, eles não passam de um único momento, um pequeno momento, a sua ira. Mas o favor do Senhor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Aleluias. Salmo 30, verso 5. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, vem o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém, amados? Assim como as adversidades chegaram, elas vão passar. Creia nisso. Creia nisso. Se apegue nessa palavra do salmista, que ele diz exatamente isso. Porque a ira, a dificuldade, a adversidade, ela é só um momento. Mas o favor do Senhor, ela vai durar a tua vida inteira. Aleluias. Glórias a Deus por isso. Amém? Eu quero concluir dizendo para você o seguinte, vamos passar por esses momentos. Nós vamos passar por esses momentos. Nós vamos cruzar esse mar revolto em nome de Jesus. E nós vamos, sim, chegar do outro lado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo passa. Tudo passa. Me lembro aqui da música muito conhecida, uma música popular brasileira, né? De um cantor que depois virou evangélico, do Nelson Ned. E ele cantava justamente isso. Ele dizia que tudo passa. E tudo passa. Amém? Deus abençoe.